Bom dia na paz do Senhor Jesus. Sou Carlos Gomes e você está no Pão Diário. Bom dia e que a paz do Senhor seja com você. Atos 11:26 nos diz: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra de Deus está dizendo que na cidade de Antioquia havia um grupo de irmãos que eram ensinados por Paulo e por Barnabé, principalmente por Barnabé. Era o cristão mais experiente, mas levou Paulo consigo. Paulo, recém-convertido, agora estava experimentando o meio cristão, conhecendo e vivenciando experiências que ele não sabia e não conhecia entre os fariseus. Mas a Bíblia diz que a igreja, que os irmãos de Antioquia entenderam tanto o ensino e fora um ano extenuante de ensino, que a Bíblia nos diz que eles, os discípulos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que os definia como cristão? E é a pergunta que eu faço. O que é que nos define como cristãos? São os nossos belos templos? São as nossas belas, longas e maravilhosas pregações? Porventura, é o nosso modo de crer? É essa a definição que temos como cristão? Na verdade, o que deve definir um homem ou uma mulher, em qualquer tempo e em qualquer lugar, como cristão, é sua vida, seus exemplos. Se somos parecidos com Jesus, então somos cristãos. E era isto que acontecia com a igreja de Antioquia, porque cristão significa seguidor de Cristo, alguém parecido com Cristo. Diz João, na sua primeira carta, capítulo de número 2 e o versículo 6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Você é cristão? Então, você tem compromisso, você tem responsabilidade, você tem um chamado, você tem uma vida que deve realmente representar a Jesus. Atitudes, palavra, vida na presença de Deus, isto é ser cristão. Estamos vendo nos nossos dias o cristianismo divididos em ala B, ala C, isto ou aquilo, mas pouco temos visto de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude a que realmente representemos a Cristo. Eu me lembro do Senhor Jesus, quando certo dia ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Estamos dispostos a nos submeter ao mandado do Senhor, à ordem do Senhor? Precisamos entender isto. Nos nossos dias, precisamos ter um testemunho ilibado, uma vida realmente que represente a Jesus, que as pessoas não ouçam o que nós dizemos, mas que elas sejam, na verdade, persuadidas pelo que nós vivemos. Dizer, falar de forma até poética é bonito, mas isto não é o que nos define como cristão, mas aquilo que vivemos, aquilo que cremos, o testemunho que damos, a vida como um livro que se abre para que as pessoas leem, isto sim é ser definido como cristão.
Querido irmão, irmã, amigo, repense, paremos e pensemos. E quando eu digo isto, não estou aqui dizendo para você que eu sou o supremo exemplo de cristão. Todos os dias eu tenho que repensar as minhas ideias, os meus conceitos, as minhas atitudes, a minha fala, e assim procuro ser cristão de verdade. Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e que este dia seja um dia para você, eu, nós, representarmos verdadeiramente Cristo, o nosso Salvador. Amado Senhor, eu te agradeço e te louvo. Bendigo o teu nome por tudo, Pai. Peço, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, para que realmente representemos a Cristo, teu Santo Filho, como nosso Salvador e como filhos de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e que este dia seja de alegria e de presença de Deus na tua vida.